Sejam bem-vindos a mais um episódio Marcas do Amanhã. Hoje estou na poltroninha nova que tiramos a mesa, episódio número 50. Logo ele já se tornou especial, mas ainda vou trazer a convidada que vai abrilhantar aqui nosso episódio. Bom, Marcas do Amanhã é uma iniciativa, a gente fez um vídeo hoje falando sobre isso, para ajudar aí os empresários, gestores de marketing, de RH, a construírem aí o que a gente chama de Marcas do Amanhã. E hoje trouxemos uma convidada aqui, Luciana Machado, CEO e fundadora da Lu Chocolates. Por coincidência está aqui na nossa região, mas está atendendo todo o Brasil. Lu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando com os nossos ouvintes, com empresárias, muitas empresárias que nos assistem aqui, a sua história de sucesso, Sim. de suor, de desafios, de estar construindo uma marca da manhã. Então, obrigado. Lu, começando a primeira pergunta para as pessoas te conhecerem, como que aconteceu, como que nasceu a Lu, qual que foi a sua inspiração? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, para a gente começar esse bate-papo. Uma honra, estou muito feliz, viu, de estar aqui. Olha, saiu, né? Até que conseguimos conciliar as agendas e deu certo. Bom, vamos lá. A Lu começou, uma pessoa muito sonhadora sempre. Eu vim de uma família muito simples de Mauá. Meu pai, infelizmente, né, falecido de alcoolismo. E aí a gente passando uma vida muito simples, onde eu tinha algumas vizinhas que faziam bolo e eu sempre estava no meio da cozinha, ou secando uma louça, ou varrendo um chão. Eu sempre gostei muito de bastidores, gostei muito dessa parte até de limpar, sabe? Eu sou ainda uma excelente faxineira, tá, gente? E aí, eu sempre gostei muito disso. E aí eu namorei, né? Namorava, comecei a trabalhar no centro de Mauá. E quando eu estava no centro, passava uma mulher vendendo uns chocolates numa cestinha de Vime, tipo barrinha Prestígio e tal. E aquilo me encantava por ela vender, anotar, e todo mundo comprava. Eu trabalhava numa loja na Besni na época, e todos os vendedores ali, eu trabalhava no estoque, para você ter uma noção, assim, da organização, assim, que eu gosto muito. E o pessoal lá comprava e eu admirava aquilo. Então, talvez aquela parte da cozinha lá atrás me fez, a hora que eu já estava maiorzinha, né, tal, trabalhando, eu vi aquilo como uma oportunidade, mas talvez passou. Eu só admirava mesmo. E aí, quando eu namorava, aí eu noivei, casei e logo eu saí da Besni. Quando eu saí, eu engravidei. E aí eu falei pro meu gerente, olha, eu vou sair porque agora eu vou cuidar do meu filho e tal, né? E aí ele falou, não, você pode. Eu falei, olha, então eu acho que eu posso vender chocolate. Ele não atrapalhando minhas vendas, tá ótimo. E aí comecei com uma vizinha minha, ela me apresentou, porque naquela época também eu não tinha zero condições de nada, né? Meu marido trabalhava em empresa, trabalhou até 2015, depois que ele saiu e veio agregar na Lu Chocolates. E aí eu ficava pensando como que eu ia fazer. E aí ela falou assim, não, vamos fazer trufas. E aí começamos com aquela coisa da trufa, com uma receita dela, compramos o chocolatinho e fizemos. E aí começou, acho que aquela sementinha lá de trás, lá atrás, ela foi jogando uma aguinha e regando mais. E aí eu fui atrás de revistas e eu não tinha condições, porque eu não estava trabalhando, eu tinha ainda, né, um zelo pelo pai e pela mãe para ajudar financeiramente, e eu não podia tirar de dentro do meu lar, enfim, aquelas coisas de família, mas eu pegava amizade com o dono da banca, pegava a receita, anotava a receita para comprar o ingrediente e fazer a trufa. Assistia os programas da tarde, aquele Note a Note, Ana Maria que estava com a luvinha. E aí eu comecei assim, então nada me parava. Então eu comprava um papelzinho, o chocolatinho e a essência de maracujá. Porque eu comecei com aquelas trufas de torção, que é de padaria. Sabe? Aquelas que tem maracujá, cereja, brigadeiro. Era dessas. E aí o tempo todo eu um pouco comunicativa, o que eu fiz? Comecei a oferecer aonde eu trabalhava. Então, comecei a oferecer na Besni, depois na Calan, depois em outra loja, depois em outra. E eu passava na rua do centro de Mauá vendendo em todas as lojas. Empreendedora, olha aí. E aí chegava em casa, tinha que fazer, tinha que comprar chocolate lá no Brás, porque era mais barato, voltava. Até que essa vizinha falou, olha, tem um curso em Santo André. Eu falei, em Santo André? E eu vim fazer o curso. E é muito louco tudo isso, porque o meu primeiro curso, eu me lembro como se fosse hoje. A professora dando as aulas e tal, e se manifestava. Gente, parece que eu já sei
o que ela tá explicando? Era muito louco isso. E aí ali comprei algumas ferramentas que tinha, comprei umas forminhas e comecei a fazer os ovos de Páscoa, mas com chocolate, André, totalmente fracionadão. Aquele que eu não sabia, técnica zero. Que é o meu caso, não manjo nada. Então é o chocolate. Vai explicando para os nossos ouvintes. É uma cobertura na realidade, né? Tá. Então a gente fala de chocolate, mas é um chocolate que não dá choque térmico. E aí eu colocava nas forminhas e fazia e tal. Meu marido começou a levar na empresa para vender. Aí minha tia também começou a levar na empresa para vender, a amiga dela também começou a vender, e eu comecei a vender tipo 200, 300 trufas por dia. Caramba! Então começou, e fora as que eu tinha que passar na cidade vendendo. Então comecei o negócio meio assim. Aí gostava de rifa, fazia rifa, eu fazia bingo de domingo, chamava a vizinhança inteira pro bingo. Então o negócio foi criando pernas. E foi assim, na vontade mesmo, sabe? De fazer. Mas uma das coisas que eu falo e eu não tinha nem mesa para trabalhar. Porque eu morava na frente, quando eu casei muito nova, com 20 anos. E aí atrás era a casinha que eu morei quando era criança. Então as paredes, elas saíam assim, sabe? Era de cal, você passava a mão nelas, grudavam. O chão era pintado. A mesa era uma porta de batente, sabe? Essas portas com cavalete. Aí compramos o plástico, forramos. Então, nada me impedia a eu não fazer alguma coisa, porque eu estava ali gostando e estava me rendendo um dinheirinho. Sim. Talvez nada formal, mas conforme ia vendendo, anotava no caderninho, sabe aquela coisa bem caseira mesmo. Artesanalzão. Né? Totalmente artesanal. Então, prateleiras minhas eram todas muitas organizadas, mas tipo com aquelas madeirinhas de forro. Então, eu sempre falo que hoje a gente quer uma cozinha primeiro industrial, para depois ter o cliente, depois fazer. E aí lá eu comecei a fazer sem muita sabedoria e eu só fui fazendo. E aí começou as trufas, todo mundo ajudando, porque naquela época é família que vai ajudando, um vai lavando louça, outro vai não sei o quê, outro vai embalando. Até que foi numa fase que eu tinha até pouca visita em casa, porque todo mundo tinha que trabalhar, né? Chegava lá, tinha que dar lacinho, chegava lá, tinha que lavar louça, chegava lá, tinha que limpar o chão. Dá trabalho, né? Dá trabalho. E eu peguei mão de obra de todo mundo da família. E as coisas foram indo. E aí eu comecei a vender, e aí o pessoal falava assim, você não faz pão de mel? Faço. Você não faz o bolo pro meu filho? Claro que eu faço. Nunca tinha feito bolo, né? Enfim, só pra família. Aquela que te dá a farinha de trigo que você vai fazendo. Faz bolo de cenoura ali. E tal. E aí o negócio eu fui fazendo. E aí o negócio foi criando mais peso, sabe? Porque aí eu fui já querendo fazer um curso de docinhos. E aí em 2008 eu fui me formar em culinarista para entender o real ingrediente. O que o leite condensado fazia na massa do brigadeiro? Por que colocava ovo na massa do bolo? O porquê que o chocolate tem o nobre, mas tem o garoto? E aí eu achava o garoto doce, mas por que eu fui para Arcor e não fui para garoto? Qual é a transição de um chocolate para o outro? Eu fui entender um pouco mais sobre isso. Mas, de novo, as mãos de Deus sempre esteve presente na minha vida. Porque nesse curso de formação, eu tinha muitas colegas lá que faziam milhões de cursos, faziam milhares de cursos caríssimos, porque eu não tinha condições, lembra? Eu sempre ainda muito segura, porque essa parte chão, também né, da Lu? cozinha é extremamente alto o valor para você ter ferramentas e formas e isso e aquilo, forma quadrada, redonda, oval, e eu não tinha essas condições todas. As mulheradas faziam os cursos e não tinha as encomendas. E eu tava ao contrário, eu tinha muita encomenda e não tinha o curso. E eu fazia e parecia que... Eu falava, não, tem alguma coisa aí, mas segue o baile. Porque eu não tinha tempo de ficar pensando, porque eu tinha lá, eu vendia, ia fazendo, sabe? Você já vendia primeiro, né, Lu? Antes de pensar na estrutura, acho que é mais importante. Eu sempre fiz antes de qualquer coisa. E teve muito isso. Então, eu estava fazendo pãozinho de mel, eu estava fazendo um bolo, aí você cria um bolo para aniversário. Claro, gente, isso daí eu acho que também é um aprendizado para quem tá lá, né? Pedia 3 quilos de bolo, acho que eu entregava 8, né? Porque não tinha balança. Então, tipo, enfim, faz parte disso tudo. Colocava o ventilador assim para não derreter antes de entregar pro cliente. Então, vários perrengues, né? A gente já passamos, desafios, mas eu nunca olhei para trás, sabe? E eu nunca fui olhando sobre o desafio, até hoje. Eu vou fazendo.
Perfeito. Eu acho que e isso vai corrigindo na rota. Vai corrigindo na rota, Perfeito. gente. Eu acho que não dá muito pra gente prestar atenção e desenhar um negócio e você tá com o negócio desenhado e travar ali. Você tem que ir. É isso que a gente fala. Até, você vai ver, vou contextualizar muito para os nossos ouvintes, Lu. Porque às vezes a marca é isso. Ela nasce, o negócio nasce e você vai arrumando a marca. A empresa se transforma, ela muda, ela vende outro produto, ela se transforma em outra coisa e a marca vai acompanhando. E, inclusive, você estava falando aqui, eu estava lembrando, tá tendo um meme nesse momento agora, que é o primeiro você faz, depois você melhora. Exatamente. Então, eu vejo a Lu contando essa história, né? Mas Mas acho que essa é a história de isso. empreendedorismo, né, Lu? E aí você começou a se profissionalizar, e aí não só tecnicamente dentro da categoria de chocolate, mas também em termos de marketing, RH, marca. Como foi esse momento aí? Até 2015, só foi eu indo. Vambora. Vambora, mas a gente conseguia cada Páscoa, eu comprava uma Kombi cheia de chocolate, chegava a Kombi lá, e aí fazia os outros de Páscoa, cheguei a passar mal porque pegava muita encomenda e não dava conta. Ai, de tudo, gente, aconteceu. E aí, vai melhorando isso, mas sem questão tipo de RH, eu tinha acho que 2, 3, 4 pessoas me ajudando já em 2014, 2015. Foi quando o meu marido trabalhava em empresa. E detalhe, né? Ele já tinha 2 trabalhos, né? Ele tinha o trabalho CLT e tinha a jornada lá em casa com a gente. Então ele chegava, era e-mail que ele tinha que enviar, era mercadoria que ele tinha que comprar, as entregas era ele que fazia. Porque naquela época era festas de final de semana. Porque eu comecei a atender casamentos, eu comecei a atender não eram festas corporativas, feiras. eram festas Não, era chocolate, pessoais porque ali pras eu pessoas. passei pro chocolate, daquela da trufa, que era só colocar o chocolatinho, pôr pra gelar, sem choque térmico, nada, daquela bem básica. Porque eu comecei a melhorar um público meu de atendimento em Mauá, sem eu pensar em estratégia. Eu comecei a melhorar porque eu comecei a atender os médicos do posto de saúde, os políticos Você deu um de Mauá. upgrade no público, vamos dizer assim. Então, não desvalorizando outro perfil, é só simplesmente um perfil diferente. Né? É pelo paladar também. Pelo paladar, porque pela qualidade do aí era produto. um chocolate, sabe? Um chocolate gostoso. Sim. E aí todo mundo, você usa Garoto? Não, eu uso Arcor. E aí os pessoal começaram porque tinham receio do Arcor na época. E aí a turma ficava assim, você não vai usar Garoto? Não, não gosto de Garoto. E aí eu começava a fazer a minha mescla de chocolate. O pessoal não conhecia a Arcor, não confiava tanto na marca? Não confiava. E eu sempre fazia uma mescla, quebrava um pouco no meio amargo, enfim, tal. E aí eu comecei a atender um público melhor. E aí esse público melhor queria festa, queria bolo, queria docinhos pra dentro de casa. Já tinha ali um investimento para esse tipo de coisa. E aí eu já comecei a fazer. Então eu fazia as trufinhas aqui, mas eu tinha uma receita de brigadeiro. Eu tinha aqui, mas eu tinha um bolinho para fazer. E aí, nunca vi o desafio, eu só ia fazendo. E o negócio foi crescendo, sem muito ver o porquê de não fazer, sabe? Mas trabalhando de domingo a domingo, indo em feiras de noivas, de debutante, em bufês infantis no Tatuapé, em todos, fazendo aquele menu degustação onde eu levava várias coisas no porta-mala, abria, colocava na mesa do buffet e ele atendia o casal de noivos, atendia a festa infantil. E ali eu mostrava, não, olha, eu faço pirulito, tá aqui a degustação. Nada mais do que o paladar, né, Lu? Pronto, vida real. ali. Comeu, gostou, tem qualidade, que delícia. E aí eu comecei a melhorar com isso, com esse passando, né, do degrau do chocolate. Chegou no meados de 2015, o meu marido trabalhando na empresa, ele falou, olha, não tá legal lá, a empresa acho que vai embora, né, tal. E aí ele tinha 21 anos de ferramentaria e o nosso medo era o quê? Deus me livre, a empresa falir e ele não receber nada. Família ali, né? Então, sempre colocando, né, Deus, assim, né, tomar o melhor rumo, né, a gente fala, o melhor direcionamento. E teve um certo dia, eu estava até saindo por uma festa de um famoso e ele me vem assim, ele falou, bom, meu último dia foi hoje. E aí começamos e ele falou, vamos continuar, se não der certo, eu volto para minha área. E aí foi que eu falo que a Lu Chocolates realmente nasceu. Eu falo que ela nasceu, né, muito lá atrás, né, que está com 20 anos, em 2004, mas porém eu falo que ela foi batizada em 2015, porque começou com o CNPJ. 10 anos atrás, vamos dizer. Abrimos empresa. Mais profissional. Exatamente. Aí sabia o que era contas, pagar, receber, cálculo dos doces, um CMV,
sabe? Porque, ok, eu fiz um negócio, reformei, coloquei tudo lá em Mauá e tal, mas eu tinha muita ainda um amadorismo, sabe? Vamos se dizer. Em termos de negócios, Em né? termos de negócios, E aí começou o marketing. E aí começamos a atender o Lucas, nosso filho, estudava e eu tinha uma amizade com uma amiga que estudou comigo no SESI muitos anos atrás, a Dani Valverde, e a menina dela é um ano mais nova que o Lucas. E aí se encontramos no centro, e aí ela falou, olha, ela vai passar, acabou de passar na novela Chiquititas e tal, e você não faz aqueles docinhos que eu vi no Facebook? Eu falei, faço. Ela falou, eu quero da Cinderela. Eu falei, claro que eu faço. Ela falou, a Sofia vai lá gravar com você lá na sua casa. Eu falei, então tá bom. Sofia foi, não sei o quê, com o que eu tinha. Então eu nunca vi empecilho de nada. Sempre eu fui fazendo com o que eu tenho. E tem muito da sua verdade, né? Contextualizando para os nossos ouvintes aqui, a gente estava falando nos bastidores sobre cópia, sobre concorrência. Quando existe uma clareza, uma verdade ali, uma essência, as coisas saem naturalmente. Eu tô vendo que a sua história tem muito da sua essência, né, Lu? Tem. E aí chegou esse momento que eu vi aqui, né, conhecendo a Lu por pessoas, até você vir participar do nosso programa, eu olhei e falei, nossa, a Lu Chocolates é o chocolate das celebridades. Eu já rotulei ali uma brincadeira, óbvio. Até vou pedir pro Vitor, Vitão, se você puder, por gentileza, daqui a pouco, eu vou passar aqui na TV para os ouvintes virem. E aí começou essa história das celebridades. Começou com a Sofia, e aí foi a primeira festa dela em São Paulo. E fiz os doces, e a decoradora, na época, Vivo Desejo, falou... Eu vi ela em contracapa de revistas, daquelas revistas que eu tinha antigamente. Ah, meu Deus, uma decoração dessa. E o meu doce, meu Deus, as minhas princesinhas modeladinhas, né? Tipo tortinhas, mas lindas, assim, sabe? E aí eu lembro que eu fui muito bem recepcionada pela decoradora. E quanto ao buffet que me recebeu, por eu ser de uma cidade pequena, porque era uma crença minha, né? Nossa, sou aqui de Mauá, e que eles, né? E, imagina, deve ter X doceiras, né? A gente olhava em capas, eu sempre pensei nas docerias melhores, nas chocolatarias melhores, que era a minha visão. E aí começou, e ele falou, você vai ficar na festa? Não, não vou. Não, você vai ficar na festa? Não. E na época teve Fama, né? Aquela coisa toda da imprensa. E acabei ficando de ladinho para ver. E ali eu, né, conheci uma pessoa que eu falo que é um anjo também, o Alan, um grande irmão e amigo que eu tenho hoje para a vida. E ele talvez acreditou mais na minha marca do que eu. Que legal. Ele que consolidou a marca, sabe? Ele trabalhava na Record na época e ele começou a me levar para Record, para vários camarins de todos os artistas. E aí, da Sofia, começou Giovana Grigio, que as duas eram de Mauá. As duas hoje não estão mais, mas elas eram de Mauá. Então, comecei a fazer a festa delas, como de outras pessoas da equipe. E o negócio foi crescendo, sabe? Porque aí eu comecei a fazer camarim no Gugu. Então, toda quinta-feira, o carro da Record me pegava e me trazia de volta. E eu levava a caixinha e atendia. Então, conheci muitos artistas. Imagina. E conheci muitos assessores. Muitos peneirados, né? Muitos a gente tem uma essência da energia e tal, e aí rolou super bem. Como alguns estão comigo até hoje, assim, sabe? E aí eu acho que isso foi uma porta muito aberta. Também pensando que eu tinha que chegar, tipo, meia-noite da Record e eu tinha bolo pra assar. Eu tinha um monte de coisa, eu tinha chocolate, eu tinha que lavar, eu tinha que fazer, eu tinha que vender, eu tinha que entregar. Então, nunca olhei só sabe, ai, tô cansada, ai, tô isso. Sempre o lado Eu sempre fui muito enérgica mesmo, né? Muito, tipo, ligada. O dia que eu não tô ligada, eu falo, Lu, tudo bem. Você também merece não estar ligada. Mas eu sou muito ligada, assim, eu sou muito, sabe, muito fervor, assim, eu vou. E aí eu sempre fazendo essa parte da Record, onde muitos ali me levaram para a parte particular deles, não só de camarim. Entendi. Então mudou ali um pouco do estilo, pra que família. Era uma caixinha, aonde me levava, olha, vai ter o aniversário da Marília Mendonça no Altas Horas. E aí, então eu estava fazendo o bolo do violão no Altas Horas. A Marília me ligava no Zap e me chamava querendo um bolo pro Henrique Juliano. Eu vi essa história do jatinho, né? Uma história bem curiosa. Assim, e né? nós fizemos o bolo do jatinho, né? Nós fizemos toda a pista do bolo que ele gostava, tal, com o recheio da caipirinha, enfim, tudo isso.
E aí foi pro Faustão, e aí, sabe? E vai. E aí as coisas vão caminhando quando você só deixa fluir o que você tem para fazer, né? Que é adoçar, estar em mesas, em paladares. E talvez as pessoas até hoje comentam, eu comi um chocolate naquela festa. Ah, sim, foi nós que fizemos. Eu sabia que era você. A pessoa hoje consegue ter esse discernimento de perceber. Exato. Olha que legal. A pessoa percebe isso. Eu queria puxar um pouquinho a fala, porque eu sempre vou trazer para os nossos ouvintes que eles ficam anotando coisas lá. É tão bom. Você vê que a Lu falou aqui de um contexto de uma decoradora, então, às vezes, onde a nossa marca está, também comunica o que a gente é. Às vezes, quem a gente se filia ou com quem a gente faz parceria, também comunica para o bem ou para o mal. Né? E muitas vezes, se a gente acredita que a gente tem um produto bom, um serviço bom, a gente pode estar em qualquer lugar. E dependendo do lugar que a gente está, a gente é percebido de outra forma. Então, você falou aqui, poxa, decoradora que eu vi na revista, mas os seus doces também tinham uma baita qualidade, talvez só não te conheciam. Você precisava só dessa oportunidade para elevar a imagem da sua marca. Pô, já estou aqui nesse evento, nesse lugar. Né? Então, às vezes, se você acredita, busque e bata na porta. O Clóvis, da Juliana Flores, é um exemplo. Ele falava, eu bati na porta aí de grandes marcas, porque eu sabia que eu tinha um bom produto, tinha uma boa visão. Exato. Então, vá atrás de quem, se você acredita que tem um bom produto e um serviço, vá para cima, não diminua o que a sua marca é, né? Desde que ela tenha essa clareza que ela é realmente boa. E que ela né, para mim foi um presente mesmo ter a Dani ter aberto essa porta de chamar a primeira vez para Sofia e tal. E eu conheci a Dani, nós estudamos juntas, né? Então eu acho que foi uma abertura muito grande. Sim. Mas no trajeto, eu fico pensando em quantas vezes eu poderia ter falado não. Não para Record, não porque eu estava cansada, não para isso, ai meu Deus, de novo. Gente, né, quantas vezes gravava, desgravava, grava de novo, né? Pintinho amarelinho, eu sabia, de cor sorteado, de trás para frente. Sim. Então, ali eu conheci umas pessoas muito importantes que hoje tenham um relacionamento comigo muito bom, de dentro de casa mesmo. Esse network é importante de também, quantos né? anos? Porque muitos passam. Muitos é só realmente um camarim, muitos realmente só uma fornecedora, né? E aí tem aquilo que você só me fornece, a gente não sei se eu levo você para minha casa. E aí Deus vai te mostrando e você vai selecionando onde você quer estar, com quem você quer estar e o que a sua marca vai. Porque aí, nessa época que eu comecei lá, eu também trabalhava com chocolate intermediário ainda. E aos poucos, o que eu fui fazendo? Migrando. Tem o chocolate nacional e tem o chocolate belga. Então, eu trazia pouco chocolate belga e mais chocolate nacional naquela época. Eu usava, sei lá, 20% de chocolate nobre, belga, e 80% do nacional. Quando eu comecei a atender um público mais seletivo, que já era viajado, já conhecia e tal paladar, eu comecei a trazer o chocolate nobre. Olha então, só. realmente, chocolate só belga. E daí em diante, 100% belga o tempo todo. Como a gente vai aprendendo, né? Eu lembro que nós atendemos aqui, dentro dessa área já, a Duca Confeitaria, que é muito tradicional a família, né? E a gente costuma fazer uma imersão nos lugares, nas lojas, pesquisa com as pessoas, consumidores. Eu lembro quando eu estava visitando a primeira fábrica da Duca, e eu fui fazer a visita com o chefe da indústria ali. E a gente estava caminhando e chegou no momento da matéria-prima, ele falou, André, dá uma olhada nesse chocolate. Eu lembro que era uma barra grandona. Ele falou, isso aqui é a Ferrari do chocolate, é a marca Callebaut. É a Callebaut que fala? Aham, Callebaut. Então eu lembro, ele falou, olha, eu tenho a Callebaut para quase todo o meu cardápio, isso aí era público lá. E tem o chocolate tão bom, é esse X, Y, Z. Sim, mas nacional. a gente, naquela época, ele falou para mim a Ferrari dos chocolates, né? Não sei. E aí, então, até a marca de chocolate já estava posicionada ali. Ela tem essa posição. Então você vê que engraçado, né? O fato de eu falar, eu uso o Callebaut no meu chocolate, também me posiciona, né? Sim. O lugar que está a minha loja, como o pessoal da Dona do Doce veio aqui e falou, pô, a gente colocou uma flagship no Oscar Freire. Muitas vezes estar no Oscar Freire, escolher um ponto, é sobre vendas, mas eu já trabalhei para vários projetos premium de luxo, que nem sempre o local ali, como a Modal Imóveis, por exemplo, ela está na Avenida Europa, uma loja de imóveis premium. Sim. Inclusive eles estão no Big Brother pelo 5º ano consecutivo. No começo ali era muito mais sobre posicionamento de marca do que sobre ter um ponto num comercial para vender. Sim. Óbvio que a venda é o mais importante, mas isso tudo ajuda, né? O ingrediente que você usa. E até o Vitor está passando, deixa eu testar aqui na TV para ver se eu volto ao caso. É você que vai passar, Vitor? Aqui não tem cerimônia. Olha aí, Aqui, falando já das histórias, eu trouxe algumas celebridades, mas eu vou começar pelo Cedric, então, que eu até
Mostrei para a Lu aqui que eu trouxe uma caixinha. Quando voltar para a câmera eu mostro. Você foi atrás do Cedric? Conta essa história para os nossos ouvintes aqui. Gente, fui para a Europa atrás dele, fui para Paris. Chega lá, não encontro ele. E aí, loja fechada, era outro dia que abria, acho que 2 da tarde, enfim, fizemos o que a gente tinha que fazer ali. Olhei por fora, aquilo lá brilhantou, porque ele deu aquele start que ele deu mundial, foi ele que trouxe, né? Explica pros vou pedir só uma pausa. Explica para os nossos ouvintes quem é o Cedric, porque a gente conhece, eu conheço pela marca, você do mercado, mas às vezes as pessoas não conhecem. Cedric Groulé é uma das pessoas mais especiais que revolucionou o nosso mundo dos doces. Ele trouxe umas obras de arte minimalistas, maravilhosas para vitrine, como ele faz todo aquele alvoroço, né, de trazer o público com aguado, assim, querendo comer aquela sobremesa. Então, o que ele trouxe, assim, revolucionou, eu quero que vocês conheçam ele também. Viu? São umas frutas, né, assim, tem cara de fruta, tem vários tipos de doce, uns né? Entremê, que chama, Entremê. né, várias sobremesas entremê, mas ele faz outras coisas também, assim, maravilhosas em chocolate, panificação. Ele realmente é um mago ali, sabe, gente? Ele tá no TikTok com milhões de visualizações, no Instagram, assim, o pessoal vem do mundo inteiro, eu comentei com a Lu, né? A Lu falou também. Eu fui no final do ano para Paris com a minha esposa, aquela fila em todas as lojas. É uma loucura de gente querendo conhecer esse cara, querendo visitar as lojas para comer esses doces. Querendo e aí você foi atrás pessoalmente, né? Desculpa interromper, só para eles entenderem. Mas é incrível. Não achei ele, fui para Londres. Porque ele tem outra loja em Londres. Fomos para Londres. E aí tomei um belíssimo café. Ele também não estava, mas estava assistente dele. Aí fiz toda a parte, né, de olhar. Peguei menu degustação. Foi a coisa mais chiquérrima desse mundo. Gente, demais. Voltei, estou aqui livre, pomposa, trabalhando. E de repente recebo uma ligação que o Cedric estaria aqui em Pinheiros. Pinheiros! Pop-up da Hering, né? Da Hering. E aí, do jeito que eu estava, gente, eu estava destruída aquele dia. Não estava nada bonitinha, estava destruída. Só entrei no carro que eu tinha exato 50 minutos para estar lá. Se eu tivesse em 52, ele não estaria mais lá. Então, era muito cravado. E aí, Sabrina me ligou. Lu, tô indo pra lá, que eu tô com um evento que você não sabia. E a Karina também, a família Sato, que eu tenho eles pra vida também. Muito. E aí, acabei conhecendo ele, conversando com ele. Gente, foi demais. E eu falei, legal. olha, fui até lá atrás de você. o nomezinho dele pra quem quiser depois. Fui até lá, atrás dele, e ele estava aqui no Brasil. Que bom, né? Nossa. Que excelente, é isso. E no dia que eu coloquei aqui, eu fui conhecer essa lasca e deu vontade de comer, viu? Não é? Um negócio assim... E aí eu coloquei outras celebridades aqui também, que você já contou um pouco, né? Do Alok, a Romana. Aí tem um produto aqui X, né? A gente foi pondo alguns produtos. A família, então é um pouco do que você falou, né? Entrou nas famílias, além das pessoas famosas, né? A Romana e o Alok, eu tô com eles desde a gravidez do Ravi. Ah, que legal. Desde do dia que eu conheci os dois na casa dela, na gravidez. E aí eu faço parte de várias comemorações dentro da família toda. Olha o bolo do Hulk lá, lembrei do Matheus. Beijo agora. Do pai, Homem-Aranha. Matheus gosta do Homem-Aranha. A fase dos heróis. Dos né? heróis. Legal. Que mais que a gente colocou aqui? Colocamos alguns. A Sabrina Sato, você falou, né? Isso aqui é uma foto X, né? De novo, Sim. que eu achei super curiosa, a gente achou. Foi do baile do coisa bebê, linda. uma festa chiquérrima no Rosewood. Sensacional. Sabrina, eu vi que ela gosta muito de você, né? Fala muito de você. Aliás, Sabrina Sato, um dia você vem aqui, tá? Participar e você comenta da Lu também. Isso aí, vamos trazer a Sá. Que mais? Ana Hickman. Aliás, aqui é a foto da loja, você já aproveita para comentar. Então, aí depois, que momento que chegou a loja nessa virada toda aí? Então, na hora que eu voltei da Europa, os cafés são minúsculos. Você sente e come do lado dos outros ali. Né? Vamos relembrar. Passei por uma trajetória, a hora que nós chegamos em festas grandes, antes da pandemia, festas grandes, casamentos grandes, infantis grandes. Eu digo que grande é bolo, doces bem casado, doce, bolo e docinhos finos e docinhos modelados para as mesas infantis. Então a gente tinha na época, sei lá, 14, 15 colaboradores, mas eu tinha processos internos dentro da minha produção, onde a gente sabia todas as festas que a gente entregaria na sexta, sábado e domingo.
Perfeito. E aí, pandemia chegou, eu tinha acabado de descer para esse ponto, que a gente estava nas Cerejeiras, que eu mudei de Mauá para Santo André em 2015, para 2016. Em 2019, nós mudamos para esse ponto aqui na Pitangueiras. Sei. Que coube toda a minha produção, porque Mauá tinha ficado produção e eu tinha vindo só com o escritório. Hoje você tem a produção aqui, toda então? Aqui. Toda aqui. E a loja também no mesmo ponto? E a loja também, tudo aqui na Pitangueiras. Perfeito. E aí nós trouxemos aqui, a loja foi um adendo que, vamos ter um docinho, vamos ter um chocolatinho, porque o casal que teve a festa deles, eles queriam comer um docinho da festa, e aí só por encomenda, porque eu só trabalhava com escala grande. E aí eu comecei a sentir um pouco o público, a sempre pedir um presente para a mãe, ou alguém que estava adoecido e queria encomendar uma caixa com docinhos. E aí fizemos a loja com a prateleira, uma super estante, e uma mesa mesmo, uma coisa muito, muito intimista até, que legal. Né, com poltronas e tal. E aí essa loja surgiu em 2019, e aí 2019, novembro de 2019, teve a pandemia, abre e fecha, e aí depois eu comecei a rebobinar, e o que eu vendi lá no começo, que era uma trufa, a gente começou depois da pandemia a vender unitário, porque aí não tinha festas grandes com 300, 400 convidados, e sim com 3, 4, 10, 15 convidados, e aí começamos a reformular isso e trazer essa parte. Muito bonito, eu quero conhecer lá. E aliás, eu voltei da Europa e nós fizemos o café, porque lá na legal. Europa é intimista, são pequenos, e aí eu trouxe essa pegada de não ter nada tão grande que, tipo, você deixa em prato, ou que você, sabe, deixe de lado aquela coisa muito robusta, muito doce. E aí eu trouxe uma vitrine diferenciada, eu trouxe produtos diferenciados e agregou valor à minha loja. Então, quem ia só na loja, tomasse um cafezinho da máquina e comprasse um chocolate, batesse um papo, agora eu teria uma mesa para você servir um belo de um café. Perfeito. Então, a cafeteria veio e a gente não tem nada de fritura. Então, a gente tem um conceito tudo muito assado, tudo muito fino e delicado, vamos se dizer. Então, ali a Lu é uma marca delicada, eu vi pelo presente. Né? Quando a gente estrutura uma marca, ela tem algumas palavras, alguns atributos que ficam claros. Só pela sacolinha, pelo cuidado, pela delicadeza. Né? E aí aqui, agora como consultor de brand, de negócios, né? Imagino que teve uma mudança importante, porque você passa aí para o varejo, é uma outra visão. Uma coisa são as celebridades, as pessoas que já te conhecem naqueles canais. Outra coisa é cheguei no varejo, né? As festas. Sim. Eu tenho até uma de Zé de Camargo que a gente vai mostrar na TV aqui, que acho que é um pouco dessa festa que você falou. Aliás, coisa linda, né? Puta de uma festa foi o delicado, chá. É o chá aqui, né? Maravilhoso. Isso eu imagino que seja uma festa grande, com tudo, né? Foi lá na chácara. Olha o Zezé aí. Mas agora falando em termos de marca, né? Porque uma coisa é você ter ali dentro de um canal, de um perfil de público, um certo conhecimento, uma certa reputação. A outra coisa é, vou pro varejo, cheguei em Santo André, talvez muita gente não me conhece. Sim. O cara passa aqui de carro, que Lu Chocolates é uma cafeteria, não é? Pelo nome, obviamente. Mas quem é Lu Chocolates? Muitas vezes as pessoas não conhecem. Sim. Passam a conhecer. Então, qual foi essa mudança? E aí a marca? O que a marca precisa fazer? Como que foi essa mudança para vocês? Na realidade... Está sendo ainda? Está sendo ainda. Mas na realidade, eu sempre dou ouvido muito aos clientes. Perfeito. Eu sempre tive muito isso de... numa palavra que eles falam, você vai acalentando. E aí, o pessoal ia para a loja e falava assim, vim buscar minha encomenda, meu doce, vou casar, vou ter um bebê, vou fazer um chá. Nossa, você podia ter um café aqui, né? Nossa, você podia ter um café. As pessoas pediram. Pediam, e elas pediram, há tempos. E eu sempre fui postergando, porque eu achava que o café não agregaria um valor à minha marca, porque é um autosserviço. Olha só como a gente está errado. Olha que legal que ela falou, hein? Guardem anos isso. Juntas. Falei, não, o que um café vai agregar? Eu não sou uma cafeteria, né? Eu quero expandir para outra coisa e tal. E aí os clientes pediam um café. E aí a hora que nós fomos para a Europa e nós vimos aquela coisa intimista, eu falei, opa, peraí. Aí eu olhei com outro olhar. Porque aí eu falei, o cliente já vem buscar o bolo, ele já toma um café, ele já gosta. Pega um presente. E experimenta outra experiência. É outra experiência. E aí nós viemos com esse outro braço para o mesmo espaço que eu tenho. Então eu não teria um outro espaço.
Eu teria no mesmo espaço. Então, nós abrimos um deck na lateral e ali ficou algo realmente intimista. Que legal. Então, você quer fazer uma reunião de manhã, é intimista, então não tem. E aí começamos, olha, a gente está com café, o café é intimista. Para você ter noção, eu vou te falar, não vou te falar exatamente, mas 1 ano de café, passaram mais de 22 mil clientes. É muita gente. Caramba. 24 lugares. E aí que eu vou chegar numa Era pergunta fila. que eu ia fazer no roteiro. Qual que é o ponto de vista da Lu, e aí eu vou chegar no café, tá? Tá. Sobre a vida das pessoas. O que você quer causar nas pessoas, no final das contas? O que você oferece? Ai, que elas sintam bem onde elas estão. Então, Comendo um chocolate, tomando um café, batendo papo. Eu acho que trazer um pouco da leveza, sabe? Porque uma loja somente de chocolate, por mais que a esteira da Lu Chocolates hoje, ela anda em uns SKU que a gente tem a parte de autosserviço, que é o café e loja, que é linha presente. A gente atende desde de um chá de bebê, um casamento, um chá de bebê, uma maternidade e uma festa intimista num restaurante, que é uma venda pelo WhatsApp, que é uma coisa mais programada, catálogos e tal. E aí a gente começa a ter frentes de e-commerce, então linha de corporativa, que a gente atende a grandes marcas, internamente e externamente, né? Alguma coisa que a gente produz para algumas empresas, sem o nome Lu Chocolates. Ah, se a Tomorrow quiser fazer aqui uma caixinha para dar de presente para os convidados, fazer uma parceria com a Lu, então nós vamos criar uma linha exclusiva de vocês. Chocolate roxinho, exatamente, com sabor XYZ. Que é um sabor pode ser de essa vocês. caixinha aqui, igual da Pierre Hermé. Nós vamos fazer. Olha! A gente pode aí. contratar um ilustrador por temporada, vamos fazer. Vamos fazer, tá vamos tirar esse vendo? projeto do papel. Então a esteira Lu Chocolates é grande. Tá. Mas você vê que todos têm uma experiência única. Ou é num casamento que, tipo, tem que ter o docinho da Lu, porque a Lu virou aquela fonte de desejo de ter um doce. Mas, nos bastidores nós falamos isso e agora eu trago para você. Quando Louis Vuitton trouxe café, quando várias marcas luxuosas do mercado trouxe café, a cafeteria dentro da loja deles de marca, talvez a pessoa não poderia comprar uma bolsa, mas ela tomaria um café. E aí, qual que é a experiência da Lu Chocolates traz nisso? Com uma visão de posicionamento. A gente atende um público B, AB. Estou no ABC, amo Santo André, amo estar aqui. Você atende Brasil, né? Porque a gente tá a gente fez aqui na festa TV, e Brasil, fora do né? já fizemos em Punta Cana, já temos agora em Trancoso. Então a gente faz fora também e eu vou para montar geralmente as mesas e tal. É mostrar o desejo mesmo, a leveza que o nosso doce pode ter na sua festa ou na sua comemoração. Ou que a gente traz muito na linha Presentes, que cresceu muito de 2023. 2024 também teve um crescimento muito grande em linhas de presentes. De trazer aquilo, tem um amigo que hospitalizou, ou eu tenho uma família que está passando por um momento delicado com alguma coisa e vou incomodar. Hoje a gente não tem muito de chegar muito na casa e né, como antigamente. Então, como que a gente transmite isso? Você dá uma cesta, você dá uma caixinha, uma cartinha individual, sabe? Um cartão que a gente replica esse cartão individual. Você consegue, chega lá e ele fala, nossa, mas André lembrou da gente? Uau! E não precisa ser um negócio uau, mas é uau da leveza que você está alinhado o seu coração com ele, sabe? É um gesto de carinho para Exato. proporcionar um momento. Então, a gente está falando que a Lu aqui, o chocolate é só o meio, né? Exato. A Lu é uma marca que proporciona momentos agradáveis, não só felizes, mas você falou agora de mais felizes, momentos memoráveis, né? Porque o chocolate é só o meio. Ele é só o meio, ele só é ali um meio campo para você. Porque você pode, chocolates hoje a gente fala, né? A gente fez ação ano passado, começamos a ação ano passado com a Soldiers, com o chocolate com whey protein, eles são muito amigos nossos, também foi um presente de Deus ter Fabi e o Yuri com a gente. Então a gente tem chocolate da linha branca, de chocolate 26%, até a linha de 80%, 90%. Linha vegana, quem é nosso maior cliente de linha vegana é a Xuxa. Olha que legal. Xuxa compra muita linha vegana nossa. Alô, Xuxa, um beijo pra você. Aliás, essa questão de wellness, né? Quando a gente olha para o futuro, Sim. você falou de proteína, a gente está trabalhando para uma marca, o Afá,
O Whey Protein, vamos falar muito de Whey você Protein, ainda. Whey Protein é uma rede que está surgindo aqui no Brasil de bebidas à base de proteína, mas ela já surgiu e vai ser sorvete, comida, tudo à base de proteína Muito nessa legal. linha de wellness. Vai crescer muito Tá aqui no crescendo Brasil. muito, É uma rede que já começa grande e tem café à base de proteína. E essa questão do vegano, do zero glúten, do sem Sim. lactose, a Carol, minha filha de 12 anos, a gente está fazendo está buscando, ela não é celíaca, mas a gente descobriu algumas irritações, a gente está fazendo tratamento. Intolerâncias, talvez. Intolerância a glúten e lactose. E a gente está testando agora com a nutricionista. E Eu tenho um bom chocolate lá, desculpa então, te cortando. eu vou comprar. Eu percebi a dificuldade que as pessoas têm de encontrar no shopping, nos restaurantes, um cardápio que seja adequado, porque hoje em dia tem muita gente que tem não só intolerância, né, problema de saúde e tal, que precisam de alimentação especial. E assim, a gente sofreu muito, agora tá super tranquilo, porque a gente entendeu que era mais o glúten, tá tudo certo. Ela tá bem pra caramba, mas eu passei um período de busca, de descobrir o que era. Sim. E ela queria comer um chocolate, queria tomar um sorvete, e pô, é uma criança. E você fala, caramba, né? É delicado, difícil. né? E hoje você tem tanto acesso para fazer as coisas. Exatamente. E eu falava para as marcas, ó, você aí, hoje pra você comprar uma granola sem glúten, ou para você comprar um sorvete zero lactose, vende no mercado, ou A2 lá, sabe? Proporciona isso. Ah, mas isso não vai me dar dinheiro. Nem sempre é sobre o dinheiro. Às vezes você deixa uma pessoa feliz, você vai fidelizar essa pessoa. Né? Então, é legal essa linha, né? E tá de proteína também. Isso é o futuro, né? Mas eu acho, você falou uma coisa muito legal, gente. Eu acho que daí vocês têm que pegar isso. Nem sempre é sobre dinheiro primeiro, viu? Nem sempre. Vocês estão pensando, eu vou vender X porque eu vou ganhar Y e porque eu vou lucrar tanto. Ele é ótimo, não estou falando isso. Mas eu acho que no comércio e no empreendedorismo, primeiro você serve, depois você é servido. Sempre. Perfeito. Porque senão, sabe por quê? Você só vai trocar figurinha. Você não vai fidelizar, senão né? você fazia, você venderia outra coisa, um commodity da vida e tá tudo certo, um e-commerce da vida e tá tudo certo também. Mas aí você não traz, a alimentação é algo muito sagrado. E aí, quantas pessoas, né, quando nós ficamos buscando chocolate vegano, e esse nosso vem do Equador, ele é muito bom, mas excelente, assim, pra você ver que passou no paladar da pessoa mais, né, de vegano, assim, nível hard que a gente temos no mercado, e ela traz muito isso, e é uma porta muito aberta. E os outros clientes que a gente tem mesmo, que procuram isso na prateleira e não comem um chocolate ruim. Eles querem comer um chocolate bom. Sim. Eles querem ter qual adição? Vai ser um açúcar demerara, zero açúcar? O que vai ser? Como que vai ser, né, o adoçante usado ou não? Qual que é, né, a textura do chocolate? E aí no café, geralmente tem uma ou duas sobremesas, zero. Ah, que legal. Vegana também zero. Que legal. Porque, de novo, ouvindo o cliente lá no café, eu comia um doce, você comia um doce e sua filha ficava olhando. Então a gente tem que agregar o quê? É a essência da família, a essência do paladar, a essência do servir. Então a gente tem que ouvir bastante para trazer todo mundo junto. E aí... Olha aí, ouvintes, importante aqui, uma coisa que a gente faz muito. Seja com a Tomorrow, com o Instituto de Pesquisa, ou seja, ouvindo os seus clientes, você tem um valor muito grande. Às vezes as pessoas negligenciam, mas muitas por falta de conhecimento. Então a gente sempre passa essa dica, gente, converse com os seus clientes. Ouçam o que está bom, o que está ruim, o que você pode melhorar. Coloca isso numa pauta, coloca alguém responsável por cuidar disso periodicamente, porque o cliente vai te trazer os insights mais valiosos como esse. Pô, se eu vi uma vez o cliente, como eu fui com a minha filha, ou esse cliente da Lu, passa a cuidar, você vai fidelizar esse cliente. Pô, esse cara pensou em mim, essa marca pensou em mim. Então é muito sobre ouvir o cliente, não é... Gente, é muito branding pé no chão, né? Voltando àquele papo do lucro e do dinheiro, o negócio tem que gerar lucro, óbvio, a gente precisa de dinheiro para viver, mas a construção da marca, geralmente ela está no nível acima de produto e serviço. E geralmente Quando você constrói marca, muitas vezes você pensa além do lucro para algumas coisas. E de novo, lucro é importante, a venda é o coração de qualquer negócio, mas quando você está no nível de maturidade, né? Você falou de um commodity aqui, e eu vou já embalar o gancho e voltar para você. Um commodity, para mim, que constrói marca de uma forma genial é a Nespresso. Né? Se a gente pegar o café, é um commodity. Poderia ser um saquinho de café como Melita ou qualquer outro. E a experiência que a Nespresso proporciona, a forma que eles fizeram as cápsulas, que hoje todo mundo copia, e eles fazem daquilo, o café é um meio para as pessoas se unirem e fazerem alguma coisa. Então a Nespresso
é muito menos sobre, pode ser óbvio, o cara que aprecia café, mas é muito mais sobre, vamos lá naquela loja, né? A experiência da cafeteira, Sim. na sua empresa e tomar um café ali. Então... Ou ter dentro do seu lar, né? As maquininhas intimistas, mas dentro do seu lar você ter uma Nespresso era algo tipo, uau, não é? Então, revolucionário. E é um commodity, né, Lu? Um cafezinho. Então, o que é o café, né? É um pozinho ali, um grão. Tipo, e vai, né? E você tem vários e eles fizeram uma esteira muito bacana. Construíram marca em cima de commodity. Exato. Isso é um baita exemplo. Sabe o que eu gostaria de falar? Que agora você falando aí, eu pensei. As pessoas quando vão pensar em construir uma marca ou vender algo, que seja chocolate, doce, confeitaria, roupa, primeiro elas querem o produto. Aí depois ficam caçando cliente. E caça cliente. Já pensaram em fazer o contrário? Pensa para quem vocês vão oferecer. Pensa para quem que vocês vão trazer aquilo que vocês pensam. Primeiro faz essa análise de perfil de pessoas para depois vocês trazerem o produto. Por que muita gente patina? Então, e outra coisa, isso eu falo num curso que eu tenho lá na plataforma, e aí eu falo muitas confeitarias, porque hoje é fácil a gente abrir o celular e tá ali, né, a internet com vários doceiros, confeitarias, chiquérrimas, maravilhosas e lindas. Eu comecei com uma bancada, uma mesa com porta e batente, assim, sabe, cavaletes, com plástico. Comecei com chocolate fracionadaço. Você não tinha aquela loja maravilhosa feita pelo arquiteto não tinha. maravilhoso? Se vocês pesquisarem no YouTube, que é legal, né? Mas... Ok, mas foi o que eu tinha lá. E aí, aos poucos, eu fui mudando o meu chocolate. Aos poucos, eu fui mudando os meus clientes. E aí, você tem que estar... Qual é a região que você está? Quem você vai atender? Sabe? Eu acho que isso é muito peculiar para as pessoas poderem prestar atenção. E eu vou fazer uma trufinha básica com chocolate nacional que seja garoto, gente. Mas ele vai ser bonitinho, limpinho, organizadinho, sabe? Vai ter o saborzinho que você gosta, com a sua essência. Quem você vai vender? Ah, eu vou vender a mulher que faz a unha. Ah, eu vou vender na cabeleireira. Ah, eu vou vender para os meus parentes que vêm domingo. Não sei. Mas começa, sabe, a fazer o efeitinho caracol. Aí hoje a maioria tá fazendo e olhando lá em cima. Só que tem uma jornada de um caminhar muito árduo, desafiador, que talvez você tá querendo passar por isso. Você tem que passar por isso. Dói construir marca, negócio. E assim, você vê a Lu falando da Xuxa, vê a loja linda, vê ela falando de Paris, né? Olha lá, rebobina aqui o programa e vê a história. Exato. Né? Então, aproveita, pega um papel e caneta, aula grátis do André e da Lu. É isso aí. Por onde começar a construir sua marca? A Lu falou isso o episódio inteiro. Entenda o que você tem de bom, de único, a sua essência. Se você conseguir descobrir isso, ponto 1. Entenda para quem você quer vender. Tenta descobrir e mapear essas pessoas, o que elas gostam, o que elas desejam, o que elas não gostam. Se você tiver esses 2 pontos minimamente documentados, você começa a fazer um trabalho de marca por aí. Né, e olha que agora, você bate aí um LinkedIn da vida, você sabe tudo da pessoa. Você bate um Instagram da vida, você sabe se a pessoa é viajada, se não é, se ela gosta, se ela não gosta, com quem que ela saiu, com quem ela... Perfeito. Você tem tudo, né? Antes a gente só ia, né? Então. Estamos caminhando para os minutos finais, infelizmente, do nosso programa. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Lu, eu vou entrar numa parte agora de perguntas. Eu não perguntei aqui, o Isaac perguntou, né? Qual que é o número de colaboradores hoje que a Lu Chocolates tem? 36. 36 colaboradores. Legal. 36 colaboradores. Legal. Tem mais 3 perguntas para a gente finalizar o programa, tá? Essa você vai falar aqui para a câmera. Você já falou, eu acho, uma delas, mas qual é a dica de milhão que a Lu poderia dar para outros empresários de outros nichos que estão atendendo? Acho que você já falou uma dica de milhão aqui, né? Acho que essa agora já foi. Tem alguma outra, será? Várias, Eu acho que não ver os desafios aí, sabe? Eu acho que só ir e, claro, com o pé no chão. Eu acho que o empreendedorismo é isso, né? O pé firme no chão, mas não olhar muito pro retrovisor, não, gente. Vamos olhar para frente. Porque a gente tem muito para oferecer para muita gente. Eu acho que quando você tá na sementinha de servir aí, vamos servir melhor. E eu vou pegar uma fala da Lu dos bastidores, vou só trazer uma aspas, pode trazer. Que a Lu falou lá fora. Cuidado pela inspiração que você tem por outras marcas, concorrentes diretos ou indiretos. A gente precisa olhar para o mercado e para os concorrentes para saber o que está acontecendo. Sim.
Mas quando a gente olha muito, nós já cometemos esse erro de alguma forma no passado. Eu vejo vários clientes fazendo isso por falta de conhecimento. Sim. Olha para o mercado, mas cuidado com o excesso de olhar, porque às vezes você fica contaminado e começa a fazer o que o seu concorrente faz e você vai perdendo a sua essência. Ela falou muito sobre isso nos bastidores. Perguntas finais aqui, Lu. Você é fã de alguma marca e por quê? Não importa a categoria, seja na sua vida pessoal, pode ser qualquer coisa. Você é fã de alguma marca? Você sabe que eu sou fã de uma pessoa. Pode ser também. Do Rony, da Reserva. Rony. Eu acho ele uma cabeça muito boa. Eu tenho, assim, eu adoro assistir muito podcast, eu gosto muito de estudar sobre várias coisas que não é do meu ramo também, mas o mundo do varejo, no caso dele. Mas o Rony, ele fala sobre o atendimento, sobre o que a roupa trouxe para ele, o que a venda trouxe para ele. E eu tenho um olhar muito legal para ele, assim, sabe, do Rony. Apesar que agora, né, ele tá com um outro caminho, mas ele tem isso daí, um direcionamento bom, sabe? Que legal. Eu acho que para qualquer empreendedor que assistir lá atrás as coisas dele primeira, fala assim, é isso, eu vim para isso, eu vim para fazer. Muito então legal. Eu gosto muito dele. Que show. E aí nós temos um slogan aqui na Tomorrow, que é o Sua Marca no Tempo. Porque no final das contas, todas as marcas que a gente ajuda, a gente está falando muito sobre legado, Sim. sobre reputação, sobre não é apenas fazer uma venda transacional, sobre fidelizar. Então a gente fala que a gente quer deixar as marcas no tempo, e é um trabalho contínuo. Qual que é a marca que a Lu quer deixar no tempo? Como pessoa, como mãe e como empresária. Você já falou aqui, né? Mas vamos empacotar isso. Vamos empacotar. Ai, a Lu, ela... gente, tem umas perguntas que deixam a gente... Difícil, né? Tipo, na saia justa, não é? Ah, eu falo que é uma marca leve, sabe? Onde você tem muito isso de agregar o chocolate, sabe? A festa. Eu acho que de uma forma leve, eu quero juntar pessoas, propósitos juntos. E o chocolate, ele ser só ali o meio de campo onde vai juntar pessoas. Porque eu falo muito de uma frase que essa eu gostaria de deixar, sabe? Ser melhor do que foi ontem. É uma das frases que eu uso muito para minha vida. Bom. Porque se a gente for um pouquinho melhor do que foi ontem, pode ser no seu profissional, pode ser no seu relacionamento, pode ser no seu trabalho, pode ser com você mesma, pode ser na sua mentalidade. Então, você acaba fazendo um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E esse melhor, ele vai deixar o seu legado da vida pessoal, da vida de empresa, por onde você foi. Pô, a Lu me atendeu bem, a Lu me entregou bem, a Lu, eu reconheci que foi um chocolate da Lu, sabe? Eu acho que trazer um pouco da leveza no chocolate. Muito bom. E é legal porque eu já escrevi vários artigos e vídeos onde eu falo que a construção de uma marca, eu acredito muito, por isso que talvez a gente teve tanta afinidade. Ela é feita um pouquinho por dia. A gente fala muito em branding, pé no chão, sem utopia. Ela é feita um pouquinho por dia, em cada ponto de contato, em cada relação. Seja no WhatsApp que você respondeu alguém, seja no balcão da loja, que a atendente precisa estar com a unha bem feita, o balcão precisa estar com um pano de álcool bem passado, a planta não pode ter pó, mas no WhatsApp você também não pode ser grosseiro. Então, a construção de uma marca ela é feita em cada pontinho de contato. E aí eu falo muito, um pouquinho por dia, Sim. Em cada relação, em cada atitude, em cada decisão. Né? Às vezes toma uma decisão do dia a dia que tem que estar ligada com a sua cultura. Sei lá, você toma uma decisão que influencia a construção da marca. Então, eu acredito muito nisso. Sim. Que legal. É isso aí. Muito show. Eu acho que é você ser você, né? É isso, tem a ver com essência, né? Tem a ver com verdade. Porque eu acho que as empresas hoje, tem umas que olham muito faturamento ou algo muito assim e esquecem de cuidar de quem tá ali, sabe? Ou ouvir, ou a gente mesmo se perde, né? Porque somos seres humanos, Sim. né? Que também somos falhos. Mas a gente tá como líder. E o líder, ele tem que prestar atenção em várias coisas, né? Perfeito. As pessoas não estão... Embora tenha os robôs da Tesla, né? As pessoas têm sentimentos, têm emoções, né? E eu acho que a gente tem que olhar a pessoa, o empreendedor, independente do tamanho dele, né?
seja com 5 pessoas, 50, 500 pessoas. Se você não cuidar das pessoas que constroem a sua marca, você não vai ter uma E é o que você falou aqui, as meninas dona do doce, eu amo demais. Beijo pra Lu, pra Paulinha, amo. O Isaac fez um trabalho muito legal, assim, com elas. No online, coordenou esse projeto. E o Clóvis, né, Juliana Flores também, Clóvis é um super aqui. parceiro nosso, assim, a gente trabalha com ele também, Legal. vários projetos juntos, estamos dia a dia juntos, né, praticamente. E uma excelente pessoa também, onde trouxe várias trocas de informações que tão valiosas, né, na vida muito. da gente. A gente aprendeu e aprende com cada convidado que vem aqui. Então, infelizmente, estamos encerrando. A gente tem agora um novo quadro que a gente fala de uma indicação de livro para o empresário, para qualquer pessoa. Hoje eu trouxe aqui, eu ganhei esse livro que eu fui dar uma aula na SPM, que eu fui convidado, que é o How Brands Grow. Ele tem duas, tem o livro vermelho e o azul, que é do Byron Sharp. Esse livro é muito legal, Lu, e aí para os ouvintes também. Ele fala como as marcas crescem e ele questiona um pouco o modelo de marketing tradicional, onde se fala muito no sentido de, poxa, eu preciso ganhar mercado, eu preciso aumentar o faturamento, mas poucas marcas pensam em fidelizar os clientes. Tem a ver com deixar a marca no tempo. Sim. E esse livro calhou muito, não foi combinado. A Lu falou muita coisa aqui desse livro. Óbvio, né? Empresário de sucesso, está construindo uma marca de valor, então obviamente que tem muita coisa aqui. É um livro que eu recomendo muito para quem quiser. E não custa nada, às vezes você comprar um livro é R$30, tá? De vez em quando a gente sorteia um livro para ajudar os ouvintes. Então essa é a dica de hoje. E Lu, trouxemos aqui uma lembrancinha. Essa vai para você. Olha aí. E essa para Camila, depois você entrega para Camila que está. É uma lembrancinha nossa para você anotar as coisas de melhoria da sua marca. Obrigada. E obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Por compartilhar com os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aqui, um pouco da sua história. Eu acho que o empresário brasileiro tem que ser muito guerreiro para fazer o que a gente faz e construir uma marca que perdure, porque hoje nascem milhares de empresas todos os dias. Morrem muito rápido. Morrem muito, mas muito por falta de apoio. E o programa acho que também quer trazer um pouco disso, sabe? Às vezes uma dica que eu dou aqui, uma inspiração que a gente traz. Incentiva ali, né? Isso é muito bom. As pessoas conseguem aprender e aplicar gratuitamente. Isso é parte do nosso propósito aqui com esse programa também. Lindo, amei. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigado pelo tempo. Obrigada, em nome da Tomorrow, da Isaac. Ah, foi um prazer conhecê-la. eu que agradeço. E agora eu quero ir lá tomar um café. Vai, é isso. Vocês É todos isso. convidados aí. Obrigado, pessoal. Valeu.